Olá, queridos companheiros de caminhada, sejam muito, mas muito bem-vindos à nossa última aula, a aula 12, da criação à cruz, uma caminhada através da história. Nosso tema de hoje é a pergunta que a gente deixou lá no finalzinho da aula 11. Triste fim ou início de uma alegria sem fim? Com certeza você já sabe a resposta, porque já vivencia essa resposta na sua vida, mas vale a pena a gente caminhar por os textos que ajudam a gente a entender a profundidade desse passo, desse final deste passo importante da história da redenção, desse plano de redenção de Deus. Então eu te convido para agora nós lermos e estudarmos textos importantes e nos emocionarmos juntos para chegarmos à conclusão desta caminhada. Bom, e chegamos aqui, meus queridos, àquela primeira pergunta que fizemos ali no início do nosso curso: por que Cristo morre por nós? Por que haveria necessidade de um sacrifício? Não poderia ser feito algo de forma diferente? E ao longo do nosso curso fomos entendendo isso de várias formas, mas de maneira geral entendemos que o custo do pecado é um custo muito alto, que inicialmente certamente trouxe muito sofrimento ao nosso Deus bondoso e criador pelo pecado feito pelo ser humano, mas que ele mesmo começa a restituir essa relação, mas nos ensinando o preço da dor que o pecado tem na nossa vida como consequência para nós e também na relação nossa com Deus e também para o próprio Deus Criador, que tanto nos ama, que nos criou com tanto amor, com tanta bondade, e mesmo assim escolhemos pelo pecado. Então foi necessário que no crescimento de toda essa história fosse entendido o valor deste peso do pecado. Talvez se Deus trouxesse Cristo logo nos tempos de Abraão, não tivesse esse mesmo entendimento. Não daria para dizer que Deus, antes de Moisés, da primeira Páscoa, também seria a mesma coisa. Antes da escravidão do povo, antes dos juízes, antes de tudo aquilo que estudamos, não seria a mesma coisa. No resumo aqui dos textos-chave que eu trago para vocês, relembrando o significado desse sacrifício, desse holocausto, nós temos ali em Gênesis 3:21, como vimos, logo após o pecado do ser humano, logo após dar a consequência do pecado, o próprio Deus mata um animal para cobrir a nudez e a vergonha pelo que o homem havia feito. Um pouco mais à frente, na sua relação, na aliança que fazia com Abraão, na aliança que Deus fazia com o homem de forma geral, foi necessário que um animal fosse cortado ao meio, como era contratual naquela época, era uma maneira que se entendia de que as duas partes estavam completamente de acordo e entregue aquilo que estava sendo tratado. Um animal cortado ao meio, passa Abraão e depois um pouco mais para frente, no versículo 17 do capítulo 15, passa o Espírito de Deus dizendo que a aliança estava sendo feita. E ainda com Abraão, onde foi pedido para que Abraão levasse em holocausto seu filho Isaque, Abraão iria cumprir, o próprio Deus intervém e fala que não seria necessário, pois a sua fé estava comprovada. Mas o próprio Deus prende um cordeiro ali próximo no arbusto e esse cordeiro é servido de holocausto, mostrando que haveria a necessidade da justiça retributiva, alguém deveria pagar pelo erro do pecado. Mais à frente, em Gênesis, em 12, após as 9 pragas do Egito, a 10ª praga pegaria sobre o próprio faraó. Mas como atingir o faraó? A melhor forma seria atingir o primogênito. Mas Deus dá a chance a todos aqueles que matassem um animal de sua criação, o principal, o melhor, e pintasse ali os umbrais da sua porta. O Espírito de Deus livraria o homem da morte do seu primogênito. Mas o sacrifício foi feito por um animal. Não é necessariamente o sacrifício do primogênito, mas o animal que salvaria o primogênito. Todos aqueles que fizeram, não houve choro nas suas casas. Em Levítico 3:1, mostra ali já nos rituais do tabernáculo a necessidade de ser feito um animal, mas um animal o animal bom, não qualquer animal. Em 3:1 fala do gado, tinha que ser um gado puro, sem doença. E mais para frente, no 4, 13 a 21, mostra o ritual, como funcionava, a aspersão desse sangue, que depois era levado até todo o ritual que era levado até o sumo sacerdote, que apresentava esse pecado e ali pedia perdão diretamente ao grande Deus.
Em Jeremias 34, 18 a 19, relembra que os antepassados e mais próximos sacerdotes também firmaram um contrato com Deus, que matando um animal e cortando ele ao meio e passando todos por essa parte. E aí chegamos em Isaías 52, principalmente a partir do versículo 4 do capítulo 53, que certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós consideramos castigado por Deus atingido e afligido, por ele ter sido levado em sacrifício. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas somos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, não abriu a sua boca. Da mesma forma com que vários sacrifícios foram feitos para restabelecer o perdão de Deus pelos pecados, foi feito um último sacrifício, o sacrifício vital por todos nós. O último sacrifício foi feito por aquele que foi levado sem abrir a boca. Em Hebreus 9, 24 a 28. Pois Cristo não entrou em um santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes à semelhança do sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos, todos os anos como sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Dessa forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez não para tirar os pecados, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Então, nossa relação com o pecado tem que ser vista dessa maneira. O pecado é algo mortal. É algo que fere demais a essência do nosso divino Deus. Mas que Ele mesmo, através de dor, não só dos animais, não só de nós, mas dele mesmo, onde entregou o seu próprio Filho, foi necessário para que estabelecêssemos essa relação. E uma única vez foi necessário, não mais do que uma única vez, como diz o texto de Hebreus. A relação estabelecida a todo aquele que nele crê. Foi necessário? Infelizmente foi. Mas isso traz para nós a vida. Por isso ele fez com amor. Bom, se nós víssemos lembrar aqui um filme bacana, o Paixão de Cristo, do Mel Gibson, feito já há alguns anos atrás, ele traz várias referências muito boas para todo esse período, tudo o que aconteceu. E o momento da cruz, da crucificação, ela tem muito amparo histórico de como foi feito. Realmente o sofrimento de Cristo não foi pouco. Não foi fácil de ter sido passado. Ele teve a sua carne despedaçada, o seu corpo pregado numa cruz. Então ele teve a questão física, a questão da humilhação, mas aquilo que ele pede para Deus, se possível, dentro da sua humanidade, da sua santidade, se fosse possível, afastar aquilo que ele nunca teve dentro dele, o pecado. Ele sabia o quanto doeria sentir ele, parte da Trindade, da Santíssima Trindade, sentir o pecado na sua carne. Mas ele levou todo o pecado que eu e você já cometemos e levou todo o pecado que eu e você ainda vamos cometer até o dia que estaremos com ele. E o que Cristo garante nos tirando este pecado
com o seu sacrifício. Lembrando aqui os primeiros tabernáculos, os primeiros sacrifícios feitos para que ali naquele momento Deus viesse, a presença do sumo sacerdote em cima da arca. Deus tinha um plano, né, para nós em Cristo, que significava uma recuperação gradual nesse relacionamento entre nós e Ele. Em 2 Coríntios, nós temos no capítulo 3, mostrando que o que Deus quer com esse plano é principalmente restabelecer a razão inicial da sua criação, que é totalmente boa. Hoje o que vivemos não é a criação planejada, desenhada, arquitetada por Deus para todos nós, mas sim um relento, só uma lembrança disso tudo. E lá o texto diz o seguinte, a partir do versículo 12. Portanto, vimos que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado porque é somente em Cristo que é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os corações, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. O desejo de Deus é estabelecer a mesma gloriosa criação que Ele fez quando nos colocou para representarmos a sua glória sobre toda a terra. Isso só acontece através de Cristo, quando o nosso véu, o véu da nossa mente, da nossa visão é tirado. Só quando Cristo morreu, não. A partir do momento que nós entendemos, aceitamos e decidimos seguir essa mensagem. E quando isso dará completamente? Quando isso será feito de forma definitiva? Ainda temos um bom caminho a percorrer, meus queridos. Mas, lá em 1 João, vemos a palavra de esperança dada por Deus através do apóstolo, a partir do versículo 28. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a eles, pois o veremos como ele é. Ainda não vemos 100%, mas já temos o privilégio, o anseio, o desejo satisfeito, de sermos chamados filhos de Deus. Fechando aqui o nosso curso, acho que uma das partes, para mim, mais bacanas dessa caminhada é chegar nesse ponto ali em Marcos 15. Depois de tudo que Cristo passa de forma injustiçada, mas que ele mesmo não tenta reverter e reprime quem tenta reverter, pois ele sabia aonde isso tudo de fato levaria. O texto de Marcos fala o seguinte: e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Lembra do Salmo 22 que vimos na nossa aula? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias, por causa do Eli, Eli, uma semelhança que tem ali. Um deles correu, bebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber e disse: deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Salmo 22 fala que ele teria sede.
Mas Jesus, com um alto brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, do alto a baixo. Quando o centurião que estava ali em frente de Jesus ouviu o brado e viu como ele morreu, disse: realmente, este homem era o Filho de Deus. Vocês lembram quando estudamos sobre o tabernáculo, que o historiador Flávio Joséfo descrevia a espessura de 18 centímetros do véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo? Ou seja, do lugar onde só o sumo sacerdote poderia entrar. Esse véu foi rasgado de cima e baixo, sem mão humana colocar a mão nele. Era quase impossível rasgar com uma faca boa e afiada, quanto muito com a mão. Mas Cristo rasga com a sua morte. A partir daquele momento, a separação... Lembra quantas músicas não vai vir à nossa mente? O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora... esse véu já não mais existe entre o homem e Deus. A participação, a presença de Deus, que só acontecia no Santo dos Santos, ou em alguns momentos esporádicos em que ele definia e buscava alguém da humanidade para poder falar, já não existe mais nada que separe. Quando cremos no sacrifício de Cristo, quando entendemos que o sacrifício de Cristo, que vem carregado de tanto pecado, de tanta história de amor que Deus fez para chegar a esse ponto, ele rasga de cima e embaixo o véu que separa a presença do homem da presença de Deus. Não é simplesmente um desculpa ou um perdão que recebemos, mas recebemos o privilégio e o direito de termos a presença de Deus todos os dias na nossa vida. Em João 19:30, também na fase final, relembra a mesma parte. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou seu espírito. Estava feito. Todo o que nós estudamos até agora, da maneira com que Deus... Não eram tentativas que Deus fazia para tentar trazer o homem ao seu lado, a restabelecer a sua relação com ele. Não eram tentativas, erros e acertos, mas Deus sabia que nós precisávamos aprender todo este caminhar para quando ouvíssemos esse está consumado, entendêssemos que a nova aliança está estabelecida. A aliança que só acontece porque entendemos que através das outras alianças não fomos capazes de cumprir. Por quê? Porque não nos relacionamos com um rei, com um Deus qualquer, mas sim com um Deus que é puro e santo. Mas se agora temos esse caminho aberto, meus queridos, não por pouca coisa, mas à custa de muita dor e sacrifício. Muita dor e sacrifício de Deus, que deve ter entrado numa tristeza profunda quando vê Adão e Eva realmente consumando o pecado. Mas agora ele com dor, mas com alegria, entrega seu próprio filho, para que isso não mais afetasse a nossa relação com ele. Hebreus 8, 1 e 2. Bíblia aqui toda amassada já, de tanto que a gente foi para frente e para trás. O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade dos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Que o nosso Deus, através de Jesus Cristo, estabeleceu um sumo sacerdote, o sacerdote definitivo na nossa relação com ele. Pois é, queridos e amados companheiros de caminhada, chegamos ao fim dessa jornada da criação à cruz. Agora estabelecida a presença e comunhão de Deus com todos nós. Na verdade, já estava estabelecida, já é estabelecida há um tempo, mas agora você entendeu um pouquinho mais. Espero que tenha gostado, espero que tenha conseguido cair algumas fichas, entendido alguns textos, alguns contextos e, principalmente, valorizado cada vez mais essa mensagem que muda a nossa vida
todos os dias, a cada vez que lemos, que temos contato, entendemos cada vez melhor que somente através do sacrifício redentor, justificativo, necessário do nosso Senhor Jesus Cristo é que a gente consegue e pode se aproximar desse Deus tão maravilhoso, criador e perfeito. Com esse sacrifício, todos os nossos pecados que nos separam, todos os nossos desvios, as nossas transgressões, as nossas decisões que nos separam desse Deus maravilhoso são lavadas através desse sacrifício. E o objetivo de Deus, através de todo este plano, de toda essa jornada, essa caminhada que nós observamos, uma pequena parte, porque tem muito mais que você pode buscar através dela. O objetivo deles é nos aproximar, é nos transformar a cada dia. E por isso, minha última mensagem é um convite para vocês. Primeiro, estudem, procurem mais o aprofundamento e não percam esse desejo, esse anseio de conhecer cada vez mais esse Deus maravilhoso que nos foi apresentado. Existe muita coisa ainda que é importante conhecer. E o segundo, não deixem de compartilhar, não deixem de contar essas boas novas anunciadas e cumpridas através desta história maravilhosa da cruz de Cristo. Deus abençoe a todos.